Aí, quando surge o Alviverde, a gente surge aqui, tá? Com mais um vídeo pra você. O dirigente aí, ó, do São Paulo, soltou o verbo aí, tá? Encheu o saco aí até não poder mais. Falou que futebol paulista tá isso, tá aquilo. E primeiro, futebol paulista não, futebol São Paulino, tá? Só pra corrigir você aí. Porque vocês, claro, não conseguem ganhar da gente, fica putinho, né? É isso. O primeiro pênalti foi absurdo de tão pênalti que foi, tá? E o segundo não foi legítimo. Não foi legítimo. Tanto que não foi marcado. Ponto final. Vamos ver a choradeira desse cara aí. Mas dá o seu like aí. Se inscreva no canal. Se você quer ver a gente vir dar resposta pra esses caras aqui. Dá o seu like aí. Comenta aí também. Vamos ver a choradeira aí do dirigente do São Paulo. Renata Ruel já está nos estúdios F360 para falar de arbitragem. Antes, vamos acompanhar o que disse o Casares. Temos aí o Júlio Casares, presidente do São Paulo, soltou o verbo depois do jogo. Vamos acompanhar. Eu queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. A Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Eu acho que eles têm direito de fazer o que quiser. A gente vai ficar focado em fazer o nosso trabalho. Que eles reclamem do tanto que quiser. Como diria o amigo, ânimos exaltados. Estava exaltado o presidente do Tricolor, professor Celso, Natália, Eugênio e Renata Ruel conosco já. Tudo bem, Renata? Bom dia. Bom dia, Bel, Eugênio, professor, Nath, fã de esporte. Prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira tão animada da arbitragem. Pareceu, né, Abel? É, viu? Pareceu, você vê? Mas não é que a arbitragem não dá trabalho não, porque dá bastante, viu? Hoje tinha que ser pessoalmente. Tinha que ser. Tinha que ter presença. Renata Ruel é trabalho. Esse aqui é só você? Não, ela trabalha também. Vamos analisar os lances? Depois a gente fala sobre o Casares. Ou você já quer fazer o seu comentário sobre a fala do Casares? O que você prefere? Fale sobre o Casares. Eu penso assim, o presidente, os jogadores, os torcedores, todos têm direito a reclamar e a discordar das decisões da arbitragem. Eu acho que isso é democracia, é um direito e até aí ok. A questão é como você faz isso. A forma que você coloca isso. Você está agregando ao futebol ou você está ajudando o futebol daquela forma que você fala a diminuir o seu valor? Então você reclamar e pontuar, olha, no lance do Pablo e do Richard Rios, para mim foi isso, isso e isso. No lance do pênalti do Rafael foi isso. No lance do pênalti para o São Paulo foi isso. O VAR para mim foi isso. O que o Abel fez, o que a arbitragem fez para mim, mas de uma forma coerente, Abel. Eu penso muito nisso. Se você está naquele calor, você é um presidente de um clube, né? Um presidente, um diretor, um treinador, por mais que o futebol seja paixão, emoção, você é um gestor ali. Você tem que amenizar, acalmar e vir a público falar o que você pensa, mas de uma forma tranquila. Ah, é uma vergonha? Gente, de verdade, o que a gente mais tem é erro de arbitragem. O que a gente mais fala são erros de arbitragem. Infelizmente não foi o primeiro, infelizmente não vai ser o último, mas você tem que tomar cuidado de como você expõe isso. Porque você está diminuindo o valor daquele produto que você faz parte. O São Paulo vai contra e a favor, todos os clubes. Em todos os clubes. Eu acho que passou muito do tom também. Eu também acho. Eu acho que o tom foi acima. Ele tem o direito de reclamar, ele tem o direito de discordar. Para mim foi o jeito que ele colocou aquilo, naquele momento,
que não foi o ideal. É que ninguém Como sempre, trabalha, todo mundo né? gosta já pressionando a arbitragem daqui para frente. Sim. Daqui a pouco tem os jogos decisivos, tem as finais, tem o lance também de jogar para a torcida. Ninguém trabalha para melhorar. É? E as pessoas só trabalham quando são lesadas. trabalham, só reclamam. Só reclamam quando são lesadas. Ninguém trabalha de fato para pensar, beleza, aconteceu de novo, o que a gente tem que fazer? Há quanto tempo a gente está falando que a arbitragem no Brasil está falida? E é sempre em função de proteger o seu pedacinho de queijo, né? Nunca é uma questão mais ampla. Nenhum presidente, eu acho que os presidentes até hoje nunca se reuniram, os presidentes de clube, para falar assim, ó, vamos falar de arbitragem. Não está legal para nenhum de nós. Nós todos estamos sendo prejudicados e ajudados em algum momento. O que a gente vai fazer para melhorar isso? Mas eu até hoje nunca vi reunião de presidente de clube para falar de arbitragem, para propor melhoras, para propor mudanças reais. Só reclamações. Os caras não entram em acordo nem para ceder sala de imprensa nos respectivos estádios e aí é chumbo trocado, porque o outro também restringiu. Vamos pensar nisso. Picuinhas de lado, vamos aos lances. Renata Ruel. Vamos aos lances. E aí o primeiro lance que o São Paulo reclama é essa entrada do Richard Rios no Pablo. E aí, na sequência, sai o gol, o árbitro dá a vantagem, tudo. E quando ele acaba de dar a vantagem, ele dá o gol e aplica o cartão amarelo. O que a gente precisa falar aqui? Cadê o árbitro no lance? Você nem enxerga ele aqui, ó. Aí ele tá atrás. E num lance, o que acontece? Ó, eu vou voltar aqui só pra gente ver essa questão. O Palmeiras tá numa saída de bola. O Palmeiras tá numa saída de bola, mas com o São Paulo pressionando a saída de bola. Com o São Paulo numa marcação alta, pressionando a saída de bola. E aí o árbitro fica assim, o Palmeiras tá saindo jogando. Eu tô lá no meio campo, tanto que a gente não vê ele nem aqui na intermediária. E aí, o árbitro precisa ter essa leitura. Aonde está a bola? O que está acontecendo? O time do São Paulo está pressionando essa saída. Eu tenho que me aproximar mais. A jogada está ali. Eu estou longe. Então, aqui você tem um erro de posicionamento da arbitragem com falta de leitura de jogo para aquele momento. O árbitro precisa ter isso. E aí, depois, sai o lance, depois que o São Paulo recupera a bola aqui, aí ele se aproxima depois. E a gente eu vou mostrar para vocês mais a questão da entrada em si, ó. Deixa eu tentar parar no momento da entrada aqui, um pouquinho. Cadê a lupa? O que acontece aí? Essa questão é regra do jogo, tá? Para mim, de todos os 3 lances aqui, esse é o menos interpretativo. Quando a gente fala de arbitragem, para os árbitros de futebol, esse é o lance menos interpretativo que existe. Por quê? Porque a arbitragem, dentro da regra e das orientações, quais os elementos que ela tem que analisar? Ela vai analisar aonde atingiu, com que parte do corpo atinge, se tem intensidade e força baixa, média, alta ou não tem nenhuma delas, e se a força, a intensidade, se tem contato pleno ou se pega de raspão. Você tem um pé que vem de cima para baixo, você tem trava da chuteira na canela, você tem contato pleno, você tem uma perna esticada, você não tem perna dobrada, você tem uma força alta, uma intensidade alta, e isso o que acontece? Dentro da regra do jogo, caracteriza cartão vermelho, jogo brusco grave. Os árbitros, eles têm videotestes. Lances como esse nos vídeos testes, 95% vão colocar cartão vermelho. E eu não falo 100% porque sempre tem, como aqui, que a gente vê um erro no VAR. Então, dentro da arbitragem, isso aqui é vermelho e para mim não cabe nem interpretação. E se o árbitro não viu na hora, o VAR tem que chamar no lance desse, não tem? Exatamente. Se o árbitro viu de uma forma equivocada, esse lance, dos 3 lances, esse lance para mim era pro VAR chamar. Pois é, eu também acho. Ranqueando, esse é de longe o primeiro que tem que ser chamado. Esse até é o mais porque o árbitro absurdo. está mal colocado. É o único que o VAR não chamou. Está longe demais. É o único que o VAR não chamou. Inacreditável. Esse é o lance mais absurdo. E a gente falava até, Abel, no off, né? A gente lembra o lance do Vitor Andrade.
no meio de semana no jogo do Palmeiras com a Portuguesa. Um lance totalmente diferente, sem intensidade. Ele tenta tirar o pé. Ele tenta tirar o pé, ele pisa. E é ele expulso. acaba pisando e é expulso. Eu vou falar, até me perguntaram muito assim, mas ele perde a bola, ele tá tentando recuperar a bola, não é a dinâmica. Aí eu lembrei o pessoal o seguinte, lembra do lance do Marcelo Sim. na Libertadores, que ele quebra a perna do jogador? Ele tinha o domínio da bola, ele foi mudar a passada. A arbitragem não vai... Pode estar errado ou não, mas não é isso que a arbitragem vai analisar num contexto geral. Vai analisar os pontos que eu dei aqui. O Marcelo, além de ser expulso naquele jogo, e a gente vai falar que ele não tinha intenção jamais de fazer aquilo. Sim. Entendeu? Apesar da gente... Eu sempre falar que a gente não analisa intenção. Mas o Marcelo, além de ser expulso, foi julgado e pegou jogos de gancho. Porque o que a arbitragem vai julgar é isso. Como pegou? Pegou trava da chuteira, contato pleno, intensidade alta, tudo isso. Ele podia ter quebrado a perna jogo do brusco Pablo Maia. grave. Ele podia ter Levantei quebrado a mão. Ele podia ter quebrado a perna do Pablo Maia. É absurdo. O campo não dá. Aí, beleza, ele tá longe ali, erro de posicionamento. E o VAR não chama. É para isso que tem VAR, né? Eu pessoal, eu mas o VAR levantei não a mão que eu funciona tenho uma aqui. pergunta aqui. Renata Ruel. O fato de logo em seguida ter saído um gol do São Paulo, você acha que isso de alguma forma pode ter influenciado ao árbitro não marcar ou ao VAR não chamar? É muito importante essa pergunta, porque o que acontece aqui? Isso também foi dúvida, né? Vou até tirar aqui e deixar rolar de novo para o pessoal ver a sequência da jogada. Quando que você não aplica um cartão que o jogador merece na dinâmica da jogada aqui? Você não aplicaria esse cartão se fosse por uma questão tática e ele aplicasse a vantagem. O que é a questão tática? Aquela falta que ele cometeu fosse para impedir um ataque promissor, que seria cartão amarelo por impedir um ataque promissor. Não foi por isso. Ele tentou impedir uma oportunidade clara de gol. O árbitro aplicou a vantagem em lances táticos. Esse cartão pode sumir ou diminuir. Num ataque promissor, se o árbitro... Mas mesmo que seja uma agressão, Então, essa é a diferença. Brusco grave, então, mesmo assim? Jogo brusco grave não é questão tática. Então, num jogo brusco dar o cartão do grave, mesmo jeito. numa ação temerária, numa agressão, não importa se aplicou a vantagem, não Perfeito. importa se saiu o gol. Tem que dar o cartão. Deixa o lance seguir, volta e dá o cartão. Que nem ele Quantas vezes a fez. gente vê Ele isso? não vezes deixou aconteceu? seguir e deu amarelo? Ele deixou seguir e deu amarelo. Por quê? Porque ele achou que era um lance temerário, que a gente fala da regra. Aí, se é um jogo brusco grave, ele deixou seguir e aplica o vermelho. Então não tem essa, saiu o gol, diminui. Não. Só tiraria esse cartão ou mudaria se fosse por uma questão tática. Não é. A gente chama de natureza da falta. A natureza da falta foi temerária, foi jogo brusco grave, foi conduta violenta. Não é porque saiu o gol ou você aplicou uma vantagem que você vai tirar esse cartão. A arbitragem jamais. condicionou o clássico. Acho que não tem nenhuma dúvida em relação a esse lance. Que o Richard Rios merecia cartão vermelho. Alguém pensa diferente aqui? Não, tinha que chamar. Mas erro do VAR. Erro primeiro do juiz de posicionamento no campo. E erro segundo do VAR. O VAR é uma rede de segurança. E se ele chamou? Da arbitragem, tem que ser chamado. Será que houve uma conversa? Porque sempre há uma conversa. Sempre há uma conversa. Mas se o VAR não tivesse chamou. Se ele tivesse sugerido a chamado, o revisão, juiz iria. ele tinha ido. Ele tinha ido, não eu chamou. já não sei mais, viu? Tem tanto árbitro querendo aparecer que eu já não sei mais. É bem complicado. Renata, vamos para o pênalti marcado a favor do Palmeiras contra o tricolor do Rafael no Murilo. Vamos, na bola alçada na área. Eu sempre gosto, Abel, eu falo isso, de explicar a regra do jogo. Então, assim como entra a questão do jogo brusco grave no outro lance, que é um chute, um pontapé, uma entrada no adversário, a gente também analisa o golpear da regra. A regra fala em golpear. O que é golpear? Aplicar soco. Isso é um golpear. A regra está lá. Assim como no próximo lance, que é empurrar, dar uma carga, dar um chute, dar uma entrada, saltar sobre o adversário. O que você tem que analisar em tudo isso? A força, a intensidade, onde atinge e como atinge. Então, Isso é como fato. esse como já me chama a atenção, porque acho que não há dúvida que ele... Está claro que ele atinge a cabeça do Murilo,
mas ele toca na bola também. Isso não muda nada? Então, esse é outro ponto que eu sempre gosto de analisar. Tem uma diferença de quando o jogador ele toca na bola e depois você tem uma sequência normal de contato físico. Tem a diferença de quando o jogador toca na bola e acerta junto o adversário. A diferença é quando ele só toca na bola e quando ele não toca na bola e só acerta o adversário. Para mim, quando você tem esse toque na bola, mas ao mesmo tempo você acerta a cabeça do adversário, se você entra no golpear, tem uma força, ele golpeia a cabeça do adversário? Ah, ele Sim. golpeia. Golpeia. Dá pra perceber pelo movimento da cabeça do Nenhuma Murilo. dúvida. Exato. Ele golpeia com uma intensidade, pode até ser baixa, mas golpeia. A gente tem visto muita falta de mão no rosto, braço no rosto, mesmo quando o jogador tem a posse. Se você tem essa ideia aqui, ó, que ele golpeia a cabeça do adversário, mesmo golpeando a bola, que ali tá tudo junto, ele acerta os dois, que é aquele que eu falei. Quando você faz a falta e acerta tudo junto. Na regra, ele tem brecha para marcar esse pênalti. É um lance interpretativo? Eu acho. Esse aqui muito. Até porque, a hora que a gente sai da regra e vai para a questão de futebol, isso aqui acontece muito. Oh, todo jogo quase. Isso aqui acontece muito. Então, dentro da regra, como ele golpeia a cabeça do adversário e não é numa intensidade insignificante, se mesmo que seja uma intensidade, uma força baixa, é falta. Dentro da área é pênalti. Mesmo ele pegando a bola aqui, tá pegando os dois juntos. Você fala que dentro da regra ele tem elementos sim para marcar essa penalidade. A questão é quantos lances pra gente que acompanha o futebol a gente vê assim e a gente vai começar a marcar. Isso aqui é lance de VAR. É critério. Isso é critério e é lance de VAR. Porque no campo de jogo, você assistindo o jogo, você nunca vai dar um pênalti assim. O VAR acerta ao chamar, porque ele tem a contribuir com essa imagem. O que eu acho que não acontece no outro pênalti que o São Paulo pede. Eu acho que ali não é conclusivo. Acho que ali podia deixar para o campo. Então, se eu entendi bem o que você está dizendo, é um lance interpretativo. Se ele der o pênalti como deu, nada demais. E se não der também, a interpretação dele tem que ser aceita. É isso? Eu acho. Esse lance eu acho. Mas, por exemplo, aqui nós somos unânimes que ele, pela regra do jogo, golpeia a cabeça do adversário. Sim. Se ele golpeia e a força não é insignificante e ele pega bola e jogador junto ao mesmo tempo, não é a bola e depois há um contato com o jogador, é falta. Eu sinceramente jamais diria, ele é um absurdo esse pênalti que deram para o Palmeiras. Não, porque realmente, não sei se vocês concordam, há um soco ali na cabeça movimento do ele pescoço. tentou pegar a bola, mas pegou a cabeça do Murilo também, né? Olha o movimento da cabeça do Para Murilo. mim É normal. é cristalino, é pênalti. Dentro da regra, sim, você tem elementos para marcar. Essa é a grande questão. O que a gente questiona é critério, né? É o que você falou. Todo jogo tem um lance semelhante. Quantos E às vezes é pênaltis dado a gente vai falta. ver assim? E às vezes é dado falta no goleiro. Perigo de gol. Então, o critério da arbitragem brasileira ele é horroroso. Não há critério. É isso. Esse lance, para mim, é isso. Dentro da regra, você tem os elementos para marcar penalidade de forma indiscutível. Mas a dinâmica do jogo é a dinâmica do futebol. Quer dizer, aqui, quando você olha essa imagem, você fala muitas vezes, pegou a bola, segue o jogo. É o que você mais vê no futebol. Até pela direção que a bola pega. né? Por isso que o VAR é importante num momento desse. Sim. Como seria importante na expulsão. Na expulsão. O VAR traz O coisas. Murilo tá de costas pro Rafael, né? Rafael saiu muito mal do gol. Nesse lance, né? Foi buscar a bola lá fora da pequena área. Isso é fora da pequena área. Isso não é a área do goleiro sair para tentar cortar cruzamento, porque ele já chega naturalmente em desvantagem em relação aos atacantes, porque ele tem que correr para chegar nessa bola, como ele vem correndo. Já Aqui chega na desequilibrado, lateral, sem mas... posição, e aí comete o pênalti. Foi para mim uma falha do goleiro que acarretou no pênalti. Não era para sair nessa bola. Vamos para o próximo e último lance. O São Paulo pede pênalti no Luciano. Exatamente. Do Murilo também? Não é do Murilo. É do Piquerez. É do Piquerez, é verdade. E aí aqui, também de novo, Nath, cadê o árbitro? E me chama a atenção, Renata, a postura do Luciano. O Luciano é um jogador que normalmente ele fala muito com a arbitragem. Ele segue no lance. Ele segue. De forma inteligente, porque Não, eu mas- prefiro o jogador que segue no lance e tenta alguma coisa do que o que fica estatelado gritando por algo. Mas Tem ao a mesmo impressão tempo... que o Piquerez faz o pênalti com o pé direito. Ele mim disputa é a bola aqui, com ó. a canhota,
E depois aqui, com o pé direito... se você... Ele Deixa eu calça, passar né? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Vê, peraí. Aqui, Aí, ó. ó. Exato. É ali, ó. Aqui, Ele Exato. atinge a perna Aqui. do Luciano, não O atinge com o pé Luciano direito? tá em pé. Pra mim, o Luciano não tá se jogando. Ele tá na jogada aqui. Ele tá fazendo o movimento Ele da tá bola. fazendo movimento para tentar pegar essa bola e sair. E aí você tem o contato. Um contato aqui, que é aquilo que eu falei. A gente vai analisar do mesmo jeito do golpear ou da perna, da expulsão. Qual é a força? Tem uma carga, tem uma intensidade insignificante ou tem um contato suficiente para desequilibrar o Luciano? Mas a questão é, a imagem do VAR te ajuda a resolver isso? E tem outra questão. Eu acho que não. O Luciano, que a Natália já colocou e que é muito visível, o Luciano levanta logo depois. Se o juiz, por um segundo, às vezes, ficou em dúvida, ele olha o jogador levantando e tentando continuar, ele pensa, se o próprio cara continuou, porque não foi nada. Não pode acontecer isso E que na teria, cabeça de alguém? E pode mesmo, não que quer dizer pode. que ele não sofreu a falta, mas ainda mais a gente está acostumado com o futebol brasileiro, é raríssimo, né, um jogador fazer isso dentro da área. A gente está acostumado que o jogador vai se jogar, vai ficar lá e vai pedir a penalidade. Mas eu falo... É que ele tem a chance de ver de novo e mesmo assim ele insiste no erro. Então, esse aí- é o ponto pra mim, porque se isso é no meio do campo, ele dava falta. Dá. E assim, na mesma, Então se é a gente for... Se ele tá no meio do campo, ele dá falta. Se a gente for pela mesma questão de intensidade do pênalti para o Palmeiras, para mim é uma intensidade baixa que a gente chama no futebol de lance imprudente. É aquela desatenção na hora de você disputar a bola com o adversário. Você agiu com desatenção e essa ação foi o suficiente para causar impacto na ação do adversário. Pra mim foi pênalti. É pênalti. Pênalti. Entendeu? Pra mim, a hora que você pega esse contato aqui, ó. Cadê? Um pouquinho. Aqui, ó. Ó. Vai meio que joelho com joelho, ó. O Luciano tá em pé. O Luciano tá de costas, o Piquerez Entendeu? chega por trás. Por trás. E aí você tem meio que o joelho com joelho aqui, que pra mim, se eu tô jogando bola, eu tô buscando meu espaço, me locomover. Um toque desse, pra mim, desequilibra. Curioso que ontem eu fui ao estádio para assistir ao jogo, estava assistindo lá e estava ouvindo, com fone de ouvido, ouvindo uma transmissão, e vi o pessoal dessa transmissão, vários dizendo, o narrador, o comentarista, nenhum dos dois. No calor... Nenhum dos dois, para mim, foi pênalti, tarará, vi várias pessoas falando isso, depois cheguei em casa assistindo programas, mas para mim, os dois foram pênalti, Eu concordo. na minha visão. Na minha visão Eu também. já acho que o primeiro foi pênalti, eu acho que esse é menos conclusivo. Eu acho que o VAR ajuda menos nesse do que ajuda do primeiro, até pelo movimento da cabeça do Murilo. Ali eu acho que o VAR vem acrescentar. Aqui, sinceramente, eu não... Concordo com a Natália. cheguei à conclusão. Esse lance no meio de campo, o juiz não tem a menor dúvida em marcar falta. E por que dentro da área é diferente? O cara chegou por trás no outro, derrubou o outro, só que o Luciano não ajudou o São O Paulo. Luciano tentou... O Luciano levantou o jogo, né? O que é Ele o sofreu certo. a falta e levantou. O que é o as certo. coisas, as coisas têm que ser separadas. Mas o árbitro não tem que levar isso em O consideração. Luciano seguindo a jogada, tá certíssimo. Exato. Sim. Agora, também o árbitro tem que marcar o pênalti. Sim. Entendeu? O Luciano tá ali, você vê, ele tá de costas, ele nem sabe o que aconteceu. Ele sofreu um tranco e caiu. Tá nítido isso. Ele não se jogou. Sofreu um tranco e caiu. Mas como ele nem viu de onde veio o tranco, ele levantou e tentou sair jogando. Tá certo. Cabe o árbitro marcar. Ó, foi falta. No caso, dentro da área, pênalti. Pra mim, não tem discussão. Assim, é muito pênalti. Ele é abalroado. Se fosse uma lei de trânsito, ele tá com a bola dominada parado, vem alguém por trás, tromba com ele, o derruba. Assim como o Desequilibra. Murilo, que estava de costas e foi atingido na cabeça pelo Rafael, o Luciano estava de costas e foi atingido por trás, na minha visão, tem um problema- pelo Piquerez. Foi derrubado dentro Tem um da área. problema, pra mim, os dois foram pênaltis. Pra mim também. E aí o árbitro, num clássico, é chamado pelo VAR por dois lances, um ele dá e o outro ele não dá, ele tá querendo confusão. Se E a não gente dá pra dizer, querendo confusão. e não dá pra dizer nem que ele foi caseiro, né? não dá. E se a gente vai na balança, o lance que o VAR mais deveria ter interferido, não interferiu, que era da expulsão. Aí os outros são polêmicos. Se você vai na balança, de 3 lances, teve um acerto da arbitragem. E 2 erros. E 2 erros. Isso o E árbitro dois em erros, campo e VAR. e 2 erros contra o São Paulo. Pois é. Então, assim, eu repito, a arbitragem brasileira está falida. Não tem critério,
Um jogo, um árbitro marca uma coisa, no outro jogo marca outro. O jogador se condiciona a toda hora testar a arbitragem. A gente sabe que a educação também, de como os atletas se relacionam com a arbitragem com os jogadores, tá tudo destruído. Vamos dar uma olhadinha nas notas oficiais de São Paulo e Palmeiras, com toda aquela confusão que aconteceu depois do jogo em relação à entrevista coletiva, não fornece sala, não dá estrutura, etc. e tal. E o Palmeiras disse: fomos informados pelo São Paulo somente depois do jogo que não haveria sala para a entrevista do técnico Abel Ferreira. O backdrop com os patrocinadores do clube já estava, inclusive, instalado na sala de coletivas do Morumbi. Como o mandante não nos ofereceu nenhuma alternativa, nem mesmo a área da zona mista, a coletiva do treinador teve de ser cancelada. O argumento usado pelo São Paulo, abre aspas, reciprocidade, não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando mandante, sempre oferece um espaço para a entrevista do treinador adversário. Relatamos o ato de hostilidade à Federação Paulista e esperamos que providências sejam tomadas, disse o Palmeiras em nota oficial aí nas suas redes sociais. E o São Paulo também divulgou uma nota. Esclarecimento. O São Paulo esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do Morumbi para a realização das entrevistas do Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante. Vale ressaltar que na última partida lá no Allianz, o São Paulo precisou realizar a entrevista num pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas que dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores. Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem o sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos. Eu, sinceramente, não sei quem está falando a verdade, até que ponto um está aumentando, exagerando, diminuindo, mas eu acho tudo isso muito baixo. E digo mais, acho que isso deveria ser já, tipo, institucionalizado, de uma forma profissional, nas regras do campeonato. Olha, o clube tem que fornecer estrutura para o visitante. Isso não deveria ter que ser discutido ou decidido com picuinhas, como foi nesse caso. Isso, para mim, é tudo muito baixo. Isso só no dia que tiver uma liga, algo acima inclusive das federações e da CBF, que são cartórios, não são ligas, né? Gente que realmente pense no evento como um todo. Parece que estão fazendo um favor. Claro que não vai haver. Os caras mandam duas notas, uma contradiz a outra. Um diz que não cedeu sequer a zona mista, o outro diz que cedeu a zona mista. Eles não entram num acordo. Tem um que está mentindo. No Allianz Parque, eu faço alguns jogos por rádio. No Allianz Parque, de fato, eles não cedem a sala de coletiva. É uma sala próximo ali aos elevadores do estádio, em que não tem, de fato, essa estrutura toda que você vê em outros estádios, que é a sala de coletiva. Mas isso é para todos os times, tá? Não é especificamente o Palmeiras para o São Paulo. Todos os times. Isso é geral do que o Allianz entrega. Então, mas tem um espaço reservado para que há um espaço o adversário faça a sua entrevista. A gente pode questionar da estrutura, mas há um espaço ali. Agora, essa quinta série não cabe mais. Essa birrinha, essa coisinha não cabe mais. Isso é ridículo. E aí o professor fala, se tiver uma liga, não vai ter. Porque cada um quer olhar pro seu e acabou. Se tivesse, de fato, a gente já tinha uma melhor arbitragem, porque todo mundo pensava no coletivo. Não tem. Os clubes, inclusive, com essa dificuldade de eles se entenderem para a criação de uma liga, estão aí, e a notícia hoje está circulando aí, né? Sim. O mercado já está irritado com os clubes. Mercado de compras de direitos de transmissão, os patrocinadores, porque cada dia é uma situação diferente. Mudou daqui, mudou de lá, mudou do cá, os caras, é para o ano que vem já. E ninguém sabe, porque é um investimento alto, altíssimo. Então você vai botar um dinheiro alto, porque amanhã você não sabe se o clube tal está dentro, o clube tal está fora, quem você está comprando, quem não está comprando. Posso dar um exemplo em cima do que você está falando? Eles podem perder milhões, bilhão, quem sabe. Eles vão chegar a acordo para sala de entrevista? Então, em cima do que você está dizendo, por exemplo, os patrocinadores do Palmeiras deixaram de aparecer ontem na entrevista do seu técnico por um bom tempo. Quanto você Às vezes fica meia hora de entrevista com as marcas no fundo. Quanto você perdeu disso? E o torcedor do Palmeiras, ou as pessoas que acompanham o futebol, e especialmente o torcedor do Palmeiras, deixou de ouvir o seu técnico falando. Eu diria que é deselegante, para citar aquela... Qual o nome daquela apresentadora de jornal que falou isso? Que deselegante e tal. Não vou lembrar.
deselegante. Não é do nosso tempo, gente. É do Não, seu tem tempo. pouco tempo agora. Abel, eu até falo mais. Eu acho que para quem assistiu ontem aqui nos canais ESPN, o derby de Manchester, City e United, que você pega um primeiro tempo de um jogo intenso, pouquíssimas faltas. A primeira falta foi acontecer com 27 minutos de jogo. Uma entrega de qualidade de produto gigantesca, e não que lá não tenha problemas. E tem, inclusive, de arbitragem, muitas vezes. Mas a hora que a gente vê uma entrega como ontem, num derby gigante, na Premier League, e a gente começa a comparar com o nosso produto futebol aqui, a gente vê o tanto que a gente precisa evoluir. Como a Nath falou, essa questão de quinta série, sabe? Essas briguinhas, essas picuinhas que não agregam absolutamente nada Eu para o queria nosso saber, eu tenho uma futebol. dúvida. Tem Quando muito foi dinheiro. Diga. que o São Paulo tomou essa decisão ontem? Se foi antes do jogo. Foi antes ou foi depois do jogo? Porque, assim, pela entrevista que a gente viu do presidente do São Paulo, o Não Casares... duvido que tenha sido depois. Já. Ele irritado do jeito que ele estava, tira lá, não vamos fazer mais nada agora, porque eu estou irritado, porque eu acho que o Abel apitou o jogo e ele vai querer falar aqui. Acho que ele não queria ouvir o Abel falar depois do clássico, que ele se achou prejudicado e tal. Mas, gente, ano passado, não faz muito tempo, Palmeiras e São Paulo fizeram um acordo. O Palmeiras jogou no Morumbi, o São Paulo jogou no Allianz. Parecia que havia um bom relacionamento. Parecia. E, de repente, num estalo de dedos, todo bom relacionamento entre os clubes se vai porque está irritado ali, porque o juiz fez isso, o juiz fez aquilo. Eu insisto que... O futebol não pode ser tratado com amadorismo, gente. Esses conflitos, essas discussões, esse ambiente ruim, eles não podem afetar algo que deveria ser já institucionalizado e profissional. Como é, por exemplo, nós transmitimos aqui a NBA. Vocês veem a NBA, termina o jogo, vai lá, o principal jogador é chamado pelo repórter, fala na quadra, depois tem entrevista coletiva com o jogador, com o técnico, tudo direitinho. No automobilismo tem isso, na Fórmula 1 tem isso, tem antes da corrida, depois da corrida, com os vencedores, com os caras do pódio. Tem aqui, é Porque tá profissional. Competições Tem aqui. FIFA. Não, aqui. Não tem que essa palhaçada. Você vai aqui no Eu tô bravo com o Libertadores, Palmeiras, não vou na dar salto pro Sul-Americana. Palmeiras. Isso é baixo. Libertadores Sul-Americano, o técnico fala na chegada ao estádio. É isso. Ao final do jogo tem a flash interview, que ele teve de um minuto. Copa do Mundo também Depois assim. você tem a coletiva do técnico com mais um. São coisas estabelecidas. Só Não é que um produto isso, mais agradável? Quando tem uma organização de cima para baixo. Aqui não tem. No caso aqui, ontem, Federação Paulista. Cabe a Federação Paulista organizar isso. Olha aqui, São Paulo, não importa o que você acha ou o que você não acha. Você precisa destinar um espaço tal, com determinadas situações assim, 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 para o time adversário, seja o Palmeiras ou qualquer um. Não é ao sabor do vento. Porque no outro eu dou, para o Palmeiras eu não dou. Perfeito. E a mesma coisa para o Palmeiras. Você tem que dar o espaço assim, assado. A todos os clubes. Alguma coisa que tem que vir de cima para baixo. No caso, como é um campeonato estadual, cabe à Federação Paulista estabelecer os padrões a serem Eles não seguidos. estabelecem padrão nem de gramado. Porque Um monte de gramado que é uma porcaria. E se não seguir, você tem que multar o clube. Porque É só assim que se entende. Federações não são ligas, federações são cartórios ultrapassados. A gente tem que se basear nas ligas internacionais, nas ligas de qualquer um dos esportes americanos, no que é a Premier League. Por que quem organiza o campeonato na Inglaterra é a Premier League e não a FA? Ela fica lá com a seleção, com outros interesses. Tem que ter liga. E o que você achou desses comentários aí? O dirigente do São Paulo tá de brincadeira. O Palmeiras até emitiu uma nota sobre essa questão aí, você entendeu? O Palmeiras emitiu a nota aí soltando. Eu não vou ler a nota não, porque ela já tá postada na Guia Comunidade do lado do canal do Verdão. Então você vai lá e dá uma olhada lá, tá? Pra você ver a treta toda aí. O Palmeiras respondeu e continua a xenofobia contra o Abel Ferreira, é isso. Continua. Não conseguem ganhar do Abel, ficam putinhos. É isso. Choradeira de perdedores. Ponto final. Avante. Cadê o seu like aí, né? Comentou aí ou não? Palestra.